O Fernando é professor convidado em diversos institutos, dentre os quais o próprio Bochicho das Águas, o Instituto Raiz de Araraquara, a Comunidade Destino de São José do Rio Preto e no próprio Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. Ele é consultor organizacional e sócio da Espera Consultoria em Desenvolvimento Humano. E, muito bem, então, Fernando, bom trabalho. Obrigado, Maria. Então, bom dia oficialmente para vocês. Obrigado por estarem aqui, né? Uma manhã dessa, estou sabendo que a festa bombou. E aí o povo ainda deve estar tomando café. Olha aí. Bom dia. Então, eu pensei nesse tema, algumas pessoas me perguntaram por que na cozinha do terapeuta. O título surgiu, inclusive, no encontro nosso de supervisor. A Rebeca usou essa imagem, né, de que cada terapeuta tem a sua cozinha, tem lá os seus temperos, as suas receitas mais especiais, tem seu jeitão de cozinhar. Então eu gostei muito dessa imagem, né, e a minha ideia era justamente falar disso. Eu sou um terapeuta em bioenergética, eu penso muito em bioenergética, e uma das coisas que me chamou muita atenção na minha própria formação, quando eu estava coordenando uma formação, é como é que a gente lidava com a questão de fazer uma ponte entre as questões que o cliente trazia, o discurso, a queixa, os temas, e como é que a gente integrava isso com o trabalho corporal, né? Então, a ideia é trazer a minha cozinha, né, que eu penso, como é que eu entendo algumas coisas. Para isso, eu quero trazer um pouco do como eu estou pensando a bioenergética hoje. Eu fui pesquisar e fui reler artigos de bioenergética, né? Pessoas que não são Lô. Então, Lô escreveu livros incríveis, ele é um cara que produziu bastante, mas a gente tem já uma nova leva de pessoas que, né, então, Bob Lewis, Bob Hilton, certo? O próprio Guitonella. Então, eu fui reler essas pessoas e pensar assim, o que eles estão pensando nesse tema e, principalmente, como é que a gente lida com o trabalho corporal. Esse vai ser o foco do que eu vou falar hoje, né? Então, eu me inspirei num artigo do Guitonella, deixa eu falar o nome certinho, que é o Paradigmas da Análise Bioenergética no Alvorecer do Século XXI, em que ele traz todos os novos paradigmas para a análise bioenergética, bioenergética passado, presente e futuro, que é da Ellen Resnick Sons, que é um artigo muito legal, que ela faz esse balanço, e 2 artigos da Angela Klopstek, que é Análise Bioenergética e Psicoterapia Contemporânea, e um outro artigo chamado Reavaliando Catarse e Autorregulação. Tá? Como chama o artigo da Ana? Análise Bioenergética e a Psicoterapia Contemporânea. O Guitonella é Paradigmas para Análise Bioenergética no Alvorecer do Século XXI. O meu último slide é a minha bibliografia, eu coloquei os nomes bonitinhos para vocês acharem interessante, se vocês acharem interessante, vocês poderem copiar e anotar. São artigos que eu recomendo, estão nas revistas de análise bioenergética, já traduzido em português, né? Então, uma das questões que, né, o artigo do Guitonella é muito legal, para mim ele vai ser uma coluna vertebral aqui do que eu pensei para hoje, e ele começa dizendo a crítica, né, o quanto nessa história do modelo de bioenergética selvagem, antigo, o trabalho corporal ficou muito impregnado de uma visão traumatizante, de ser um foco só na expressão, de ser um trabalho só com estresse muscular, certo? Então ficou essa marca. Eu, inclusive, pensei nisso e falei, nossa, a gente fala tanto disso, né? Na bioenergética a gente ouve tanto disso, e eu já sou praticamente de uma 3ª geração de bioenergética. Eu tenho a sensação de que os nossos professores, né, e eles, né, porque nos artigos eles criticam muito Lô em algumas coisas, então a gente teve uma geração aí que sofreu muito os abusos do trabalho corporal, né? Eu, pessoalmente, nunca vivi isso. Queria trazer essa questão para abrir, né, até para a velha guarda da Portela, que é, eu nunca vivi. Por sorte, na minha formação, eu sempre vivi processos de catarse que para mim foram muito bons, na medida, né? Meu
processo terapêutico com Edson, por exemplo, que foi uma terapeuta, sempre foi muito legal, vi processos em que o trabalho corporal me ajudou muito. Então, a memória que eu tenho é da importância e o quanto isso me ajudou a melhorar em muitas coisas da minha vida. Então, temos essa crítica, mas eu também queria trazer um pouco essa lembrança. Eu acho que nós, pensando como bioenergética, né, estou até comentando com a Mai antes de começar, eu sinto que o pessoal da biossíntese, da biodinâmica e outras linhas, hoje, eles têm uma relação muito mais tranquila com o trabalho corporal. Eles têm quase uma relação de orgulho, porque eu tenho uma certa sensação, né, em algum momento, se der, eu quero abrir aqui para perguntas, eu sinto que nós, como um instituto no geral, IBA, ficamos traumatizados. Tem um trauma no ar. Né? E isso deixou a gente com vergonha. Essa é uma das coisas que eu penso assim, por que será? Né? Porque eu ouço muito pessoas que dizem, nossa, os terapeutas bioenergéticos se afastaram do trabalho corporal, eles ficaram só relacionais, eles estão mais analíticos. Eu sinto que nós estamos aí nesse processo de reconstrução e de mudança, de achar um novo jeito, mas ainda estamos na transição. Né? E eu sinto que essa transição tem uma certa vergonha. Essa é a minha percepção. Então, uma das coisas, né, que o Guitonella fala que eu gostei, ele pensou em novos paradigmas, que é mantendo, mas como é que você reatualiza algumas coisas que o Loy trouxe. Então, ele fala, na reformulação do conceito de self, né, o Loy, eu comecei a falar meio mal do Loy, eu adoro ele vem do modelo funcional, da clínica bem freudiana, mas ele foi buscar, ele foi ler Kohut, ele foi ler os teóricos das relações objetais, ele tentou fazer essa atualização. Né? Em algum nível, talvez ele não tenha conseguido por questões pessoais, mas ele tentou, ele foi pesquisar isso. E ele trouxe para a visão da análise bioenergética essa ideia do self, é muito forte a questão do self na bioenergética. O Guitonella diz, isso é super importante, isso põe a gente em contato com outras linhas que estão falando em self, então isso é uma coisa que nós temos que reformular e incluir. Né? Então esse é um item. Eu vou, na verdade, tem um slide para cada um desses temas, só dar uma passada por isso. Outra coisa que eu quero falar é a inclusão da neurociência. Esse ano mesmo, o congresso lá internacional era sobre neurociência, a gente vem trabalhando há muitos anos com questões ligadas à emoção, ligadas à expressão corporal, e a gente nunca teve teorias de verdade que embasavam as nossas técnicas. E hoje nós temos teorias que embasam as nossas técnicas. E aí, isso é uma das coisas que me grila, porque ao mesmo tempo que agora, finalmente agora, que surgem teorias que conseguiriam explicar e dar um embasamento para tudo que nós fazemos com psicoterapeutas corporais em geral, a bioenergética está meio assim, no trabalho corporal. Né? Ainda onde é que eu ponho essa coisa. Né? Outra coisa que o Guitonella fala, também vocês já sabem, é a inclusão da teoria do apego. Como é que é incluir essa nova questão e fazer uma síntese com a clínica funcional. Né? Ele fala da necessidade da inclusão da metodologia específica para trauma. Então, nós já temos isso. No Instituto de Análise Bioenergética, nós temos a aula para isso. Mas o que o Guitonella traz como uma questão ainda isso não está configurado dentro do corpo da bioenergética. Ainda tem um trabalho meio fragmentado. A gente vai falar de trauma? Vamos ter uma aulinha sobre Peter Levine, sobre, né? Ainda isso precisa ser, de alguma forma, muito mais organizado. E, por último, a reformulação do modelo de relação terapêutica. Então, pensando em self, né, e no que o Guitonella vai falar, mas aí eu peguei o modelo de saúde proposto pelo Loy, certo? Um modelo que pensa já no senso de self. Então, o Loy pensava no senso de self, o self corporal, mas a partir da autopercepção, autocontrole e autoexpressão. Eu acredito nisso, pensando já na minha cozinha. Essa é uma das coisas bioenergéticas que eu acho que ficaram meio esquecidas, que para mim são super importantes. Isso me orienta muito quando eu penso em trabalho corporal. Eu penso muito como eu vou trabalhar com o cliente para ajudá-lo a desenvolver a autopercepção do corpo e dos sentimentos. Eu vou trabalhar com ele, se ele está tomado por um trauma, para pensar como que eu ajudo ele a construir o autocontrole. Como é que ele se organiza e constrói ego. E vou trabalhar com ele na autoexpressão. Né? Agora, o nosso
amigo Lô, e claro, como um bom vale, com rigidão, ele está muito, né, a visão dele de saúde é tudo alto. Então, para ser saudável, é a minha autoexpressão, é o meu autocontrole, né? Ele tem esse grande foco no indivíduo, né? E aí, o que o Vitonella traz como conceito de self hoje, a gente tem que pensar o self como uma interface. Enquanto eu tenho um substrato biológico, então não é só o self corporal, eu tenho uma base corporal, mas o self, ele de alguma forma é uma interface entre o biológico e o social. Então, se lá no modelo Reichiano funcional, a gente pensava no conflito entre a biologia e a cultura, de alguma forma eu tenho que trabalhar, que o cliente tem um conflito, a cultura que impede que eu seja livre, que eu seja eu mesmo, o Vitonella começou a trazer uma visão que me chamou, né, me interessou, que não, gente, a gente está no contato, não é conflito. Em alguns momentos pode ser, mas o normal é uma interface. Como é que eu ajudo o cliente a fazer essa convergência entre a minha biologia e o estado do mundo? Então, pensando em neurociência, nesses artigos eles falam muito em neurociência e eles trazem muitas questões. Na visão então, da neurociência, certo? A mente está no corpo e o corpo está na mente. Quer dizer, a ideia que o Lowen traz dessa cisão, certo? Desse antagonismo corpo e mente, também vai caindo por terra. Nós somos um contínuo corpo-mente, certo? A nossa mente, o sistema nervoso é conectado a todo o corpo, nós temos uma imagem do corpo no cérebro, é isso que as pesquisas dizem. Então, por exemplo, crianças que nascem sem braço e sem perna, isso são as pesquisas de neurociência, elas têm a sensação de braço e perna. Aquela história do órgão fantasma, que tem várias teorias, a neurociência hoje já pensa, não, mas tem uma imagem, a gente nasce programado.